Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Fraternidade, esse centro que nos deu essa grande oportunidade, já rimando, desses jovens espíritas, jovens que já fazem estudo nas suas casas e que agora estão adentrando o mundo da palestra pública. Hoje nós temos a Michele Rodrigues, que vai conversar com a gente. E o assunto de hoje é bem interessante. É do livro Opinião Espírita, a mensagem Evangelho e Espiritismo. Nada mais consolador que essa mensagem. E diz assim: todos aqueles que negam a feição religiosa do Espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo ainda não abarcaram, em considerações mais amplas, a essência evangélica em que se lhe estruturam os princípios, nos mais íntimos fundamentos. Examinemos, pela rama, alguns dos pontos mais importantes de formação do testamento kardeciano. O Livro dos Espíritos, que se popularizou com 1018 questões, sabiamente explanadas, não obstante os primores filosóficos de que se compõe, é um código de responsabilidade moral, iniciado com duas proposições, acerca de Deus e do infinito, e rematado com outras duas, que se reportam ao reino do Cristo nos corações e ao reinado do bem no caminho dos homens. O Livro dos Médiuns, volume de metodologia para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, apresenta, de entrada, valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual e reúne no encerramento diversas comunicações de individualidades desencarnadas, ao mesmo tempo que nos convida a exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além, por via mediúnica, salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com significativa advertência de Agostinho. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividente para perceberdes os preparativos da vida nova que ele vos destina. O Evangelho segundo o Espiritismo abre as próprias elucidações com judiciosos apontamentos em torno de Moisés e da lei antiga, compendiando em seguida os ensinos de Jesus em todo o texto, para concluir alinhando como comovedores poemas de exaltação à prece. O céu e o inferno toma de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título. Começa analisando por via humano, do ponto de vista espiritual, e termina com o ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana, que encarece a necessidade do sofrimento no serviço expiatório da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina. A Gênese, o livro final da codificação, e que enfeixa arrojadas teses de ciência e filosofia. Enfileira 18 capítulos, com mais de 100 artigos, dos quais mais da terça parte se referem exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre, acrescendo notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de Consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo, e despede-se com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade. Queremos, de boa fé, que todos os companheiros propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover, mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. Isso acontece porque, se após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender agora, no mundo, o Evangelho e Jesus Cristo sem Allan Kardec. Manda a lógica se proclame
que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo, de ponta a ponta. Emmanuel. Linda mensagem. Vamos fazer a prece, agradecendo a figura do Cristo, esse que está sempre conosco, como foi dito, sem o Cristo, a doutrina espírita perde sua grande função, que é de consolar. Que sejamos nós, esses instrumentos do bem, a espalhar de boa vontade os seus ensinamentos. Que assim seja. Com a palavra, Michele Rodrigues. Tudo bem contigo, Michele? Tudo bom, Cássio? Tá então, a palavra é sua, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Eu achei essa mensagem muito importante, muito necessária, e eu também me enquadrei, sabe? Porque ela fala do evangelho no espiritismo, porque muitas vezes a gente fica, nossa, mas o espiritismo tem ciência, tem filosofia, eu li o Pentateuco inteiro, eu li tal livro, eu sei isso, mas a gente acaba esquecendo esse lado religioso do espiritismo, a gente acaba esquecendo do evangelho, né? Então, a mensagem, ela trouxe para a gente alguns livros do Pentateuco e essa religiosidade inclusa nesses livros. Como o Cássio leu na mensagem, eu vou só destacar alguns pontos nesses livros, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. No Livro dos Espíritos, ele cita aqui, né, que é um livro de código moral, porque é um livro que tem várias perguntas, mais de 1000 perguntas, e que são perguntas sobre a nossa vivência, sobre definições, sobre várias coisas, né? Então, é uma responsabilidade moral. A partir do momento que você lê o livro, que você lê as mensagens, as respostas, né? Então, é um código moral no sentido de você escolher aquilo entre, né? Se eu fizer isso, eu sei as consequências. Eu vou escolher isso? Então, é uma moralidade muito grande, né? A gente escolher entre o certo e o errado, né? Então, ele traz para a gente as duas primeiras proposições, falando que tem uma religiosidade muito grande inclusa, que são perguntas acerca de Deus e sobre o infinito também, né? E Deus, assim, até hoje a gente não tem uma definição, uma palavra, assim, para descrever o tamanho de Deus, né? O que é Deus. Então, ele traz essa frase famosa no Espiritismo, que acho que todo espírita sabe a resposta, né? Que é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo em seguida ele pergunta que é infinito. E ele responde, né? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E logo depois ele pergunta se Deus é infinito, né? E ele fala que é uma definição muito incompleta, porque não tem uma palavra para definir Deus. Então, infinito ainda é muito pouco para definir Deus, né? Então, essa parte é totalmente religiosa, que é a parte em que a gente está tentando conhecer Deus, tentando saber o que é Deus, para depois a gente desenvolver as outras questões, né? Responder as outras questões. Então, é totalmente religioso essa parte. O segundo livro que ele cita na mensagem é o Livro dos Médiuns, né? E o Livro dos Médiuns, para mim, é o livro mais filosófico do Pentateuco. Eu acho ele muito, muito bonito. E logo no começo do livro, ele pergunta se há espíritos, né? A primeira parte do livro, ele pergunta se há espíritos. Porque muitas pessoas, quando falam em espírito, lembra de, eu vi um filme que o espírito foi lá, puxou o pé. Lembra desses casos mais fantasiosos, mais sombrios, né? Mas a gente esquece de perguntar o princípio, sabe? O que é espírito? Por que nós temos espírito? Essas perguntas principais, né? Iniciais do espiritismo, não só o espírito puxou o pé da moça. É muito mais além disso, né? Então, o Livro dos Médiuns, ele é muito importante por isso. E eu achei muito interessante também, como diz o texto que o Cassius leu, que no final a gente tem mensagens, né, de vários espíritos. E isso é totalmente religioso, né? Psicografia, enfim. Ele ensina sobre as formas de comunicação, então isso tudo é importante. Eu acho um dos livros principais. Acho que o Pentateuco inteiro são importantes no espiritismo, né? Mas esse Livro dos Médiuns eu acho ele muito interessante mesmo. O segundo livro que ele citou pra gente foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio nome diz, né? O Evangelho. Então, ele pega a Bíblia, coloca partes bíblicas, comenta, né, com a visão espírita, ele fala sobre os 10 mandamentos. Então, a religiosidade nele é muito perceptível a partir do momento que você lê o título. E no final tem as preces, né?
Eu acho muito importante esse livro. Tanto que aqui em casa, sempre que alguém já está assim, meio mal, a gente já pega o Evangelho e já lê, né, para aliviar. Então, eu acho que todo espírita também tem mais contato com o Evangelho por conta do Evangelho do Lar, né? Ele é o mais lido, assim. Então, eu acho ele muito interessante também. Tem muita religiosidade bem notória nele. O outro livro que ele citou é O Céu e o Inferno, né? E o próprio nome também traz essa ideia de evangelho, de religiosidade. Ele fala sobre a reencarnação, sobre a justiça divina, e eu acho que esse é o principal característica do espiritismo, essa consolação, esse afeto. O espiritismo em nenhum momento aponta o dedo para você e fala que você está errado, ele não vai te julgar. O espiritismo, ele te dá o caminho e fala quais as consequências desse caminho. E a gente sabe disso quando a gente faz. Na verdade, a gente fica meio inconsciente quando a gente erra, mas depois cai a ficha, assim. Mas o espiritismo, ele consola a gente. Ele não está aqui para julgar a gente, não está aqui para apontar o dedo na nossa cara. Tanto que a reencarnação é a forma de justiça mais linda que eu conheço, que ele te dá a oportunidade de você nascer de novo, de você consertar os seus erros, de você se reconciliar com as pessoas da sua família, por exemplo, né? Então, isso é uma forma de justiça bem linda. O outro livro que ele cita é a Gênese, né? E a Gênese, na primeira vez que eu li a Gênese, eu falei, meu Deus do céu, esse livro é muito difícil. Porque ele é muito científico, a Gênese. Ele começa de uma forma bem científica. Mas aí, com essa mensagem, eu vi essa terceira parte que cita, né? E essa parte, ele fala sobre as predições do Evangelho. Então, ele fala sobre a morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, ninguém é profeta em sua terra. Ele tem toda uma citação bíblica também durante essa terceira parte da Gênese, né? Então, é muito interessante. Todos os livros espíritas têm a filosofia, têm a ciência, têm a religião, que é o principal. E muitas vezes, assim, a gente acaba criticando o fanatismo, né? Eu acho que o fanatismo ele não é saudável, né? Mas também a ciência em exagero, a filosofia em exagero, esquecendo a parte da religião, também não é saudável. Então, a gente deve sempre equilibrar essas duas coisas, né? A religião, a ciência e a filosofia, elas devem sempre andar juntas. E eu fiquei me perguntando, assim, quando eu estava lendo o texto, por que é muito mais fácil a gente ler o livro, entender, a gente gostar do livro, gostar de aprender e tal, mas a nossa praia é difícil praticar. Então, o espiritismo mesmo, eu acho que todas as religiões, inclusive, está na nossa prática do dia a dia, né? Então, não adianta a gente ler tudo, a gente saber tudo, a gente saber a parte da ciência, que é super difícil, a filosofia, e a gente esquecer da nossa prática, a gente esquecer da nossa família, a gente esquecer de ajudar o próximo, a gente esquecer até os 10 mandamentos, que é a coisa básica de toda a religião cristã. Então, eu acho muito interessante essa mensagem para trazer essa reflexão para a gente, né? E uma coisa que também acho muito interessante é essa coisa da fé raciocinada do espiritismo, né? Em nenhum momento o espiritismo ele vai falar para você, você tem que saber a ciência, tem que saber a filosofia, ou então, não, é só religião, você tem que só fazer caridade. Não, é os dois em equilíbrio sempre, né? E, nossa, uma coisa que eu penso muito também é que desde sempre, desde há muito tempo, assim, a gente tem essas bases cristãs na nossa vida, né? Deus mandou Moisés escrever os 10 mandamentos, aí Deus viu que não estava funcionando, aí Deus mandou lá Jesus para praticar, para ver, olha, gente, é assim, entendeu? Deus praticou com as pessoas, Jesus praticou com as pessoas, ensinou, contou histórias, e mesmo assim não entra na nossa cabeça. Aí o que Deus fez? Deus foi lá, mandou vários espíritas, mandou Allan Kardec, mandou Chico Xavier, mandou Divaldo, mandou tantos espíritas bons que escrevem livros, né? E mesmo assim a gente está aqui ralando para aprender, né? Tem uma biblioteca enorme do espiritismo, tem muitos e muitos livros espíritas, e mesmo assim a gente pena muito para aprender. Então, a reencarnação também é uma forma muito linda da gente aprender, da gente ver os nossos erros, né? Quando a gente desencarna, a gente ter consciência dos nossos erros e ter uma oportunidade de reencarnar e consertar tudo isso, né? E a gente precisa muito ler todos esses livros, não só ler, mas praticar, né? Igual eu falei. Então, eu sou muito grata pela vida que eu tenho, a gente tem que ser muito grato pela vida que a gente tem, porque a gente não sabe quanto tempo a gente lutou para reencarnar, quanto tempo a gente esperou para reencarnar,
E muitos espíritos esperam muito tempo para reencarnar, porque não é fácil reencarnar, é uma missão muito difícil. Então, a gente tem que ter um preparo psicológico aí muito grande, né? E graças a Deus a gente tem o nosso anjinho da guarda, né? A gente tem os espíritos consoladores, a gente tem uma equipe enorme trabalhando para auxiliar cada um de nós. Então, só cabe a gente ter a boa vontade, ter a força de vontade para realmente reencarnar e viver tudo isso, ter coragem para encarar tudo isso e ter todo o conhecimento necessário que a gente tem. E não, eu falo isso não só do espiritismo, mas de todas as religiões, né? Todas as religiões têm o seu livro principal, né? Segue a fé cristã, então é muito importante a gente valorizar tudo isso que a gente tem em mãos para poder sempre ajudar o próximo, ajudar nós mesmos. E além disso tudo que a gente tem, de todos esses livros, de todo esse exemplo de Jesus, a gente também tem os exemplos das pessoas que estão aos nossos lados, né? A gente tem exemplo de como não fazer, exemplo de, nossa, eu quero ser assim. Não é exemplos tão inalcançáveis, assim. A gente tem pessoas do nosso lado fazendo bem, a gente tem projetos disponíveis para fazer o bem. Então, eu acho muito importante a gente sempre manter esse lado do aprendizado, da ciência, da filosofia, junto com o lado da prática espírita, né? Que todas elas andam juntas. E foi basicamente isso. Michele, Oi. pergunta. Fiquei vendo aqui você explanando sobre todos os livros aí da codificação e me veio uma dúvida. Quer dizer, uma dúvida não. Uma curiosidade. Qual o livro que mais te toca da codificação? É o livro dos médiuns. Eu acho. Eu comecei, na verdade, assim, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui para um grupo de estudo do livro dos médiuns. Lá no interior de São Paulo, onde eu morava, e só tinha eu, minha irmã e minha prima. A gente era tudo criança. E Quantos aí, anos? 12 anos. E aí, a gente entrou para esse grupo, a gente começou a estudar com o professor lá, né? Eu lembro até o nome dele, é Dan, a gente chamava ele de Dan. Então, foi muito legal, porque foi o meu primeiro contato, assim, com a literatura espírita, né? Com livro. Então, eu gostei muito. E aí, enfim, o grupo acabou fechando, eu não lembro qual foi o motivo exato, eu não sei se era porque só tinha 3 crianças lá, não chamou muita gente, o centro era bem pequenininho. E aí eu acabei mudando de cidade e eu acabei entrando no grupo de mediunidade, nos estudos, né? Faz 2 anos, eu acho, ou 3. E aí eu gostei muito, eu falei, porque eu sempre gostei muito de estudar sobre espírito, sobre comunicação, eu sempre achei interessante. E aí no grupo de mediunidade a gente falava bastante sobre o livro dos médiuns, o professor Tibastos, ele ensina muita gente sobre isso. E eu acho muito interessante, é o livro que eu mais gosto, ainda mais que no final dele tem uma carta de Rousseau, um filósofo. E eu descobri isso com essa palestra, Cássio, que eu estava estudando. Eu até marquei aqui para depois pesquisar mais sobre, né? Eu achei bem legal, assim. Então, assim, eu tô criando muito carinho pelo livro dos médiuns. Oh, bacana. Qual o consolo que a doutrina espírita traz para as pessoas? Com base nesses 5 livros, qual o consolo que você vê que a doutrina espírita tem? Eu acho que o consolo principal, porque tem vários consolos, né? Mas o principal mesmo é de que a gente nunca tá sozinho. De que tem sempre alguém olhando por nós, pensando na gente, nosso mentor espiritual. Nossa, eu acho que é a principal, porque às vezes a gente tá num momento muito triste da vida, a gente acha que tá sozinho, mas na verdade a gente não tá. A gente tem Deus, a gente tem o nosso mentor espiritual. E sempre que a gente se conecta, a gente vai acabar encontrando uma resposta, uma energia vindo, né? Então, eu acho que a melhor consolação é de que a gente não tá sozinho, de que tem sempre alguém perto da gente. E você sente a presença dos espíritos com facilidade? Eu sou um pouco difícil, eu não tenho muita sensibilidade, não. Mas, assim, principalmente nos eventos espíritas, na Cogedef, na Combrage, eu sinto muito. Quando tá todo mundo cantando, na aula, tá aí pulando, eu sinto uma energia tão boa, que, nossa, eu não sei nem explicar, assim, eu fico emocionada. Então, assim, eu sinto. Qual é a maior dificuldade de se praticar o princípio espírita? Qual deles é o mais difícil para você? Dentro do espiritismo, o que é mais difícil? O que mexe mais contigo? Eu acho que o mais difícil eu acho que é o perdão.
não sei, eu acho que lidar com o próximo que fez mal com a gente, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem que perdoar, porque senão na outra vida a gente vai vir junto de novo, então não adianta, né? Então é o perdão verdadeiro mesmo, sabe? Não é o perdão de você falar, ah, tá, perdoa, mas você não perdoou com o coração. Então eu acho que é o perdão verdadeiro, assim, de você não guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor. Eu acho que é o mais difícil. Você já perdoou muita gente ou ainda tem dificuldade? Ou ainda não perdoou ninguém? Como é que tá o perdão? Eu acho que eu até perdoei, assim, sabe? Eu acho que no momento agora, assim, eu não me lembro de ninguém que assim, eu guardo um rancor, assim, eu não me recordo. Mas eu fico pensando até nos obsessores, sabe? Porque às vezes a gente tem obsessores, eu não sei o que eu fiz pra eles. E se alguém fizesse o que eu fiz pra eles, pode ser que eu me tornasse uma obsessora também. Então eu jamais vou julgar um obsessor, porque eu posso fazer a mesma coisa que ele faz, né? Eu obsediar alguém por ter feito mal a mim. Eu não sei a dor que ele está sentindo. Então, é isso. Você falou da reencarnação. Uhum. Dentro da reencarnação, qual é o aprendizado que a gente tem? Eu acho que é o aprendizado da gente não repetir os nossos erros. Porque a gente reencarna tantas vezes, às vezes comete o erro várias vezes. Na mesma vida, a gente já comete várias vezes o mesmo erro, né? Imagina em várias vidas, então. Então, acho que de tanta gente errar, de tanta gente perceber o nosso erro, a gente acaba aprendendo com os nossos erros. Então, eu acho que é isso. Você já sabe para onde você quer ir na próxima vida? Ou você já não quer nem pensar nisso por enquanto? Nossa, eu tava falando com a minha irmã hoje sobre isso. Eu tenho muito medo, cara, de parar para pensar nisso, tanto sobre para onde eu vou, para onde eu acho que eu vou, tanto de onde eu vim, sabe? Eu não faço ideia, eu não sei, porque eu tenho uma visão de mim, mas eu não sei como é a minha visão por fora, né? Porque alguém vê de mim, por exemplo, a minha família, como é a visão dela sobre mim. Aí, os meus amigos. Então, assim, eu tenho um medo, assim, de descobrir realmente. Mas eu espero um dia parar para pensar assim, colocar num papel, olha, eu acho que eu erro isso com alguém, eu acho que eu sou assim com fulano, então eu tento melhorar. Assim, a minha irmã ela é muito sincera, né, assim comigo. Então eu sempre pergunto para ela, Má, você acha que eu errei em fazer isso? Ai, Má, você acha que eu falo isso? Eu sou muito dependente da minha irmã, mas ela sempre tá me ajudando com essas coisas, assim, sabe? Então a gente sempre conversa sobre isso também. E com base no que você pergunta para ela, qual o defeito que ela te fala assim, que você tem? Ela fala que eu sou muito explosiva, que eu falo as coisas sem pensar. E realmente, assim. E principalmente em casa, porque eu acho que isso é com todo mundo, né? Quando a gente tá com os amigos, a gente é um amorzinho, a gente é legal, a gente é engraçado. Mas em casa é diferente o negócio. Então ela fala, eu acho que você foi exagerada, acho que você perdeu a paciência, eu sou muito paciente. Então são coisas que eu tô tentando trabalhar com isso e ela ela me ajuda muito. Qual a figura mais importante dentro da doutrina espírita? Com base no que você falou, vendo esses 5 livros, qual é a figura que assim, te encanta dentro da doutrina? Eu acho que Jesus, assim, eu diria duas pessoas. Eu diria Jesus por conta de tudo que ele fez. Eu acho. Eu dei uma aula ontem sobre a Páscoa e foi muito interessante que uma coisa que eu estava lendo, né? Que todo mundo fala que Jesus morreu para nos salvar, mas na verdade ele viveu para nos salvar, né? De acordo com os exemplos dele, a gente, né, tem a oportunidade de ver e se modificar agora, né? Então, Jesus é uma figura totalmente importante, acho que não tem nem como falar dele, né, nessa pergunta. Mas também eu admiro muito o Divaldo. Nossa, eu falo do Divaldo, eu me arrepio todinha, né? Eu tenho um amor muito grande pelo Divaldo, assim. Nossa, ele é a junção de inteligência, ele pratica o bem, ele é tudo junto, ele é a filosofia, a ciência e a religião junto nele. Então, eu admiro muito, muito o Divaldo. Qual a cena do filme que você mais gostou? A cena que eu mais gostei foi quando a Joana, ele vê a Joana de Anjos pela primeira vez, porque a Joana, eu acho ela também, assim, eu arrepio todinha. Quando ela apareceu aquela cena, eu chorei tanto, nossa, eu chorei muito. Então, na hora que ela aparece pra ele, ele olha, sente aquele negócio, assim, uma vibração tão boa, eu falei, meu Deus do céu, foi logo no começo do filme, né, eu me acabei já no começo. Qual o livro dela que você gosta? Você gosta de um... Você já leu o livro da Joana?
Não, eu cheguei a comprar, mas eu não li. Eu não lembro o nome do livro, mas eu ainda não li. Você tá Mas a minha missão é ler. você tá se preparando ainda para ler o livro dela, né? Tô, porque, nossa, ela dá uns tapas na cara, assim, que eu fico, meu Deus. Desculpa, Joana. Ela é danada, ela é danada. Ela é... Ela é danada. E você tem, com base na doutrina espírita, você que está na juventude, né? Quem está nos assistindo é uma jovem falando. Você tem algum projeto que você sente que você vai desenvolver mais para frente? Você consegue. Eu não sei ainda muito bem onde eu quero ficar no espiritismo, em qual área eu quero, assim, porque eu gosto de tudo. Então, assim, eu gosto muito da evangelização, adoro evangelização, adoro dar aula para criança. Elas são muito inteligentes, são os primeiros filósofos, né? Essa é a filosofia aqui. Elas são os primeiros filósofos, então as perguntas delas me faz estudar mais, então eu acho muito legal. Mas também outra área do espiritismo que eu gosto é a arte. Eu acho linda a arte. Eu acho lindos os eventos de arte, a pintura, a dança, a música, eu adoro. Eu acho muito, 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 muito lindo. Então, eu estou nessa área, assim, eu gosto muito. E você acha que a gente vai entender melhor tudo que está acontecendo conosco agora, nesse momento, né, que estamos passando? Você acha que a doutrina espírita nos ajuda com isso? Que ele fala ali de evangelho e espiritismo, mas o evangelho está ligado com o nosso momento atual. Você acha que a doutrina espírita consegue explicar para a gente bem isso que nós estamos vivendo nesse momento? Eu acho que sim, Cássio, porque sempre nas mensagens espíritas do Evangelho, principalmente quando a gente lê no culto, fala bastante para a gente ter fé. Na maioria das mensagens que a gente lê, ela fala para a gente ter fé, né? Às vezes a gente não sabe explicar o que está acontecendo, às vezes a gente nem vai saber o que está acontecendo mesmo agora, mas um dia eu acho que a gente vai entender. Então, às vezes é confuso mesmo. Assim, no começo da pandemia eu fiquei muito mal, eu não sabia mesmo o que estava acontecendo. Mas depois, com o tempo, eu fui tentando entender, né? Ligando o evangelho com tudo isso que está acontecendo. E eu imagino que um susto está sendo para a gente, mas também está sendo lá para a espiritualidade, porque imagina o tanto de pessoa que está indo para lá, né? O tanto de gente que está se suicidando, que está precisando de apoio. Então, da mesma forma que está confusa para a gente, eu acho que está um pouquinho para eles, né? Eles têm um preparo maior, claro, mas eu acho que está tudo muito confuso, mas com certeza a gente vai ter uma explicação depois, né? Quando a gente estiver pronto para isso. Então, a mensagem, assim, eu acho que é ter fé mesmo. Você já consolou alguém com a doutrina espírita nesse momento? Minhas amigas espíritas, principalmente, às vezes elas estão mal, eu ia citar não, mas acho melhor não. Mas às vezes elas estão mal, assim, até com outra pessoa que fez algo, assim, então eu tento sempre trazer a mensagem do evangelho para elas. Às vezes é difícil, porque é uma responsabilidade grande, né? Porque às vezes eu dou uma dica para elas que nem eu sigo, então, tipo, meu Deus, como é que eu faço isso, né? Mas aí eu falo, amiga, olha, eu não sigo, assim, é difícil seguir isso, né? Eu sei, mas bora tentar juntas, eu ajudo você, você pode me ligar, você pode estar comigo. Eu sempre deixo claro de que eu estou disposta a ajudar a pessoa, né? Eu já marquei, inclusive, culto do Evangelho no Lar EAD com os amigos, e foi bem interessante. Então, eu acho muito legal isso. Bacana. Estamos acabando. Você tem as suas palavras finais? Quer dizer mais alguma coisa? Fechar com alguma coisa? Fica à Eu acho vontade. que só fechar falando para a gente sempre tentar mesmo praticar tudo aquilo que a gente aprende, a gente tentar sempre buscar conhecimento, porque isso é o que a gente mais tem no espiritismo, o acervo espírita é enorme, os vídeos, as palestras, enfim, é tudo muito grande. Então é só a gente buscar esse conhecimento e tentar praticar, né? E eu me coloco nisso também. Eu preciso ler mais, eu preciso praticar mais em casa, na rua, com todo mundo. Então, é isso, é a gente aprender e praticar. Disciplina. Maravilha. Vamos fazer a nossa prece. Só quero agradecer pela sua ajuda aí. Você foi falando, mexeu com algumas coisas dentro de mim aqui. Né? Você foi falando dos livros, eu fui lembrando de cada um deles. Então, para quem está nos assistindo, como o Emmanuel cita ali, quem puder ler um dos 5 livros, pelo menos, já dá um clarão na nossa vida. Né? Fazer a nossa prece, agradecer mais nesse momento que todos, onde estiverem nesse instante, em casa, no carro, no trabalho, correndo, caminhando, onde quer que estejam,
que essas pessoas recebam, nesse momento, nosso caloroso abraço, o abraço espiritual dos mentores que estão do lado de vocês o tempo todo. Ninguém está só. Jesus, como foi dito, não abandona ninguém. Então, acredite, tudo vai acontecer de acordo com o nosso merecimento. E se a gente fizer a nossa parte, tudo fica mais fácil. Que essa luz se espalhe, envolva todas as pessoas. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado, Michele. Fica com Deus. Abraça todo mundo, tá? Obrigada a você, Cássio. Fica com Deus também. Valeu.